E aí, já passou pela cabeça como é que a justiça, como é que ela acha alguém? Não tô falando de bater na porta, mas daquele aviso oficial, sabe? Aquele que diz, olha, tem um processo correndo contra você. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, o tal do chamado da justiça, a citação. Pois é, a pergunta principal é essa. Como o sistema garante que a pessoa saiba que está sendo processada? Parece uma coisa simples, né? Mas olha, garantir que essa comunicação seja feita do jeito certo é a base de todo o sistema de defesa de um julgamento justo. Se isso falhar, todo o resto pode desmoronar. Bom, para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, o que é essa tal de citação? Depois, como ela funciona no mundo digital. Aí vamos ver os planos B quando a tecnologia falha. Passamos pelo último recurso, o edital, e fechamos com as regras e o que acontece com quem não segue o jogo. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo. Pensa assim, a citação não é só um recadinho, um e-mail qualquer. Ela é, na verdade, o pilar que sustenta a validade de um processo. É a peça-chave que garante que todo mundo tenha a chance de se defender. Sem ela, a pessoa nem saberia que tem uma briga para entrar, entende? Traduzindo do juridiquês, citação é basicamente o ato oficial que chama o réu para se defender. É a justiça falando: "Ei, tem um processo rolando contra você aqui. Agora é a sua vez de entrar em campo e jogar." E ela serve para duas coisas bem importantes. Primeiro, chamar oficialmente a pessoa para fazer parte do processo. E segundo, contar tintim por tintim sobre o que é a acusação. A ideia é que ninguém seja pego de surpresa. A pessoa precisa saber exatamente do que está sendo acusada para poder montar sua defesa. E aqui está um ponto crucial, uma diferença sutil, mas gigantesca. Um processo pode até existir lá nos arquivos do fórum assim que alguém entra com a ação, mas ele só se torna legalmente válido depois que a citação é feita direitinho. Pensa que a citação é tipo o apito inicial do jogo. Sem ela, a partida nem começou legalmente. Beleza. Agora que a gente já entendeu a base, como isso funciona na prática, hoje em dia. Bom, com tudo virando digital, a justiça também entrou nessa. E agora existe um método preferido, a via expressa da justiça, a citação por meio eletrônico. E o sistema eletrônico é bem ágil, olha só. Assim que o juiz dá o ok, o cartório tem até 2 dias úteis para mandar a citação. A partir daí, a pessoa ou a empresa que foi citada tem um prazo bem curto, 3 dias úteis para confirmar que recebeu a mensagem. 3 dias úteis. Guarda bem esse número. É o prazo-chave aqui. É super curto, pensado justamente para dar mais velocidade ao processo. E como a gente vai ver daqui a pouco, ignorar essa confirmação pode trazer consequências e pesar no bolso. Tá, mas e se a confirmação eletrônica não acontecer? A pessoa não clica lá no link, a justiça desiste? Que nada. O sistema judiciário é persistente. Ele tem toda uma série de planos alternativos para garantir que a comunicação chegue onde tem que chegar. E existe uma ordem certinha para essas tentativas. Se o meio eletrônico falha, o próximo passo é tentar pelos correios. Também não deu certo? Aí entra em cena o oficial de justiça que vai pessoalmente entregar o documento. Se a pessoa por acaso aparecer no cartório, o próprio escrivão pode fazer a citação na hora. E só depois de tudo isso é que se chega no último recurso. E chegamos a esse último recurso, a famosa citação por edital. Esse é o método mais tradicional e hoje em dia é uma exceção. É quando todas as outras formas de encontrar o réu falham e a justiça tem que apelar para uma convocação pública. Mas calma lá, o uso do edital não é uma escolha livre. A lei define situações muito específicas para isso acontecer. Por exemplo, quando o réu é uma pessoa desconhecida, ou quando o lugar onde ele se encontra é ignorado, incerto ou simplesmente inacessível. Pensa, por exemplo, num país que não colabora com a justiça brasileira. E para essa citação pública ser válida, as regras são rígidas. O edital tem que ser publicado na internet, nos portais do Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça. O juiz define um prazo, que varia de 20 a 60 dias, e o aviso tem uma advertência fundamental. Se o réu não aparecer, um curador especial, que é um advogado, vai ser nomeado para defender os interesses dele. Tudo para garantir que o processo não corra sem defesa. Vimos os métodos, agora vamos para a parte final, as consequências. A lei impõe penalidades para assegurar que todo esse procedimento seja levado a sério por todo mundo que tem envolvido. Lembra daquela confirmação da citação eletrônica em 3 dias? Então, deixar de confirmar o recebimento sem uma boa justificativa pode custar caro. A multa pode chegar a 5% do valor total da causa.
E a razão para essa multa é bem séria. A lei não considera isso um mero esquecimento. É visto como um ato atentatório à dignidade da justiça, ou seja, uma atitude que desrespeita e atrapalha o funcionamento do sistema judicial. E também tem uma penalidade para quem age de má fé do outro lado. A parte que entra com a ação em mente para o juiz, afirmando que o réu está em local desconhecido, só para conseguir uma citação por edital mais fácil, pode ser multada em 5 salários mínimos. E o interessante é o caráter protetor da lei aqui. O dinheiro dessa multa não vai para os cofres públicos, não. Ele é revertido diretamente para a pessoa que foi prejudicada por essa manobra ilegal como uma forma de reparação. E assim, a gente chega à nossa reflexão final. A citação por edital nasceu numa época de avisos em praças públicas. Hoje, num mundo de redes sociais e rastros digitais por toda parte, será que a publicação de um aviso num site de tribunal é realmente a forma mais eficaz de localizar alguém? Fica a questão sobre como o direito continua a se adaptar ao mundo em constante mudança.